Boa noite, igreja. Mais um dia em que nós temos a oportunidade de servir ao nosso Deus, agradecer o seu nome, que você possa fazer isso com alegria. Feche seus olhos, vamos para um momento de oração, entregando esse momento a Deus. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Deus, o Senhor é quem criou todas as coisas, o Senhor é quem governa sobre a terra, o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. E nós nos apresentamos como igreja na tua presença, nos reunimos aqui, porque reconhecemos a grandeza do Senhor, reconhecemos a majestade que existe no Deus vivo, Deus único. Obrigado, Deus, porque na sua grandeza o Senhor decidiu nos amar, decidiu olhar pelas nossas vidas e nos resgatar do pecado. Obrigado, Deus, porque temos esse privilégio de te adorar. Nessa noite, Senhor, eu sei que muitas pessoas ao redor do mundo se reúnem para poder exaltar o teu nome. Em alguns lugares, pessoas se reúnem talvez escondidas, porque nem todos têm o acesso que nós temos, o privilégio que nós temos de cultuar o Senhor livremente. Por isso, Pai, nós já começamos esse culto também clamando pelo teu povo, clamando, Deus, pelas igrejas que estão reunidas, pelo teu povo reunido. Nós fazemos parte disso e nós nos alegramos, Deus. Muito obrigado. Abençoa a vida daqueles que estão chegando. Abençoa, Pai, a vida daquelas pessoas que não estão na cidade, nos períodos de férias, pessoas que estão enlutadas, irmãos que nós temos que por algum motivo hoje não vão poder estar aqui, mas rogamos as tuas bênçãos sobre essas vidas também, Pai. Fala conosco nessa noite, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar em pé? A gente passa ler o texto. Tem Salmo 128. Salmo 128, vamos ver todo o capítulo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como remendos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você seja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos para sobre Israel. Nosso Deus é grande, o nosso Deus, Ele nos abençoa. E um dos critérios que nós temos é amar esse Deus, temer esse Deus. Como nós oramos agora no início, é importante que nós reconheçamos a grandeza do Deus que nós servimos. Nós vamos adorar o nosso Deus, que você possa entregar o seu louvor de coração para Deus. Pai, a música é de coração. Como escrever? Como explicar? Como que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou.
Deus. Vamos continuar cantando a esse que tem poder para salvar. Todos necessitam de uma
poder de fato sobre o pecado e nos deu vida novamente. Ó Pai, nós nos orgulhamos de fazer parte do Teu corpo, nos orgulhamos, ó Deus, de fazer parte do Teu reino. Continua falando aos nossos corações, Deus, continua tratando as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, crescer cada vez mais, crescer na Tua presença, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti. Mas, ó Pai, Teu amor sobre as nossas vidas, e, ó Pai, nos resta Te adorar, nos resta engrandecer o Teu nome, confiar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós nos entregamos, ó Pai.
Pode se sentar por um momento. Já vamos passar para o momento da palavra. Nós vamos trazer alguns avisos dos irmãos. Dar as boas-vindas para os irmãos de Poços de Caldas que estão aqui conosco hoje para a posse do pastor. Dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui também, para que a gente possa ter nesse ano de 2024 um ano abençoado e nós possamos viver um momento diferente com Deus. E eu gostaria, já falando sobre isso, de apresentar, a gente tem aí a imagem do projeto. Famílias fortes, igrejas fortes. Tem imagens favoritas aí. Esse ano nós vamos trabalhar com o tema Famílias fortes, igrejas fortes. Temos falado sobre isso. Nós realmente acreditamos que a família é o projeto de Deus. É na família que o poder de Deus se manifesta. A nossa sociedade ela está cada vez mais doente e nós podemos notar que toda vez que existem ataques são sobre a família, são sobre a forma da família ser e existir. O ataque sobre os nossos filhos nas escolas, são tantas coisas que nós estamos vivendo e o povo de Deus não pode se calar. Nós cremos que nós não podemos deixar. O inimigo trabalha diariamente, trabalha para colocar pessoas na política, trabalha para que pessoas estejam em posições de modo que elas possam influenciar a vida da família para destruir a família. E nós, como igreja, às vezes falamos sobre isso, reconhecemos a importância disso, mas muitas vezes não fazemos muitas coisas como igreja a respeito disso. E nós queremos, acreditamos, sabemos que não somos os únicos a pensar nisso, mas nós queremos fazer a nossa parte. E esse ano nós vamos trabalhar assim. Então eu queria rapidamente explicar para os irmãos como isso vai acontecer. Nós vamos fazer a cada 3 meses. Então nós vamos começar. E agora eu estou só em dúvida, fevereiro ou março? Fevereiro, acho que março, né? Fevereiro. Então nós vamos fazer o seguinte. Os irmãos sabem que no último ano a gente trabalhou já um pouco com internet, redes sociais. Vou explicar para vocês uma coisa que eu trabalho com isso e faço isso também. Estou até com o Adrian hoje aqui. Oi, Adrian. O Adrian trabalha com a gente também nessa parte. A gente faz o seguinte: a gente coloca uma propaganda na internet. Essa propaganda a gente coloca um dinheiro lá. E o Facebook, o Instagram, divulga essa propaganda para pessoas daquele segmento que você quer trabalhar. Então, só para os irmãos entenderem como isso vai acontecer, nós estamos preparando já então essas campanhas. É marketing mesmo, eu sou formado em marketing. Acredito que nós somos chamados para anunciar o reino, e anunciar o reino é marketing. Nosso marketing tem que ser bom. E nós vamos trabalhar para que seja muito bom esse ano. Melhor do que nós já fizemos até aqui. Essas campanhas vão rodar e nós vamos alcançar pessoas que são noivas, que se noivaram nos últimos anos. Isso é legal, a gente consegue facilitar alcançar essas pessoas. Todos os noivos de São João da Boa Vista vão saber o que nós vamos promover aqui. Todos os noivos, esse é o nosso compromisso. E também casais casados, nós vamos fazer atividades para eles. Então, no mês de fevereiro, vamos ter atividades para os noivos. Então, durante o mês todo, nós vamos trazer esse pessoal, eles vão se cadastrar numa página e nós vamos chamar eles para a gente fazer um curso, treinamento para noivos. Sabe que tem muita gente, quando está noivo, começa a pensar sobre isso, quer falar mais sobre isso com alguém, e muitas pessoas não têm tido o auxílio da igreja. A igreja católica, ela faz, a maior parte das vezes que eu conheço, fazem preparação para casamento. Eu não sei muito bem como é que é a grade, mas eu sei que existe. Eu não vejo isso muito. A não ser quando o pastor fala com o próprio membro da igreja para cuidar deles nesse período que serve de casamento, mas nós queremos oferecer isso para a sociedade. E vejam bem, a nossa intenção é que nós sejamos cristãos enquanto fazemos isso, que as pessoas tenham acesso à igreja nesse período, mas não é a nossa intenção enganar as pessoas. Você vem aqui, você participa do primeiro culto, depois vocês vão fazer, a intenção é de fato oferecer para eles nesse momento, nesse período, um conteúdo que seja
E nós vamos oferecer um conteúdo muito bom para eles, de modo que, de fato, a gente possa agir de maneira positiva na vida desse casal. Então, basicamente, é o que nós vamos fazer. Eu peço ajuda dos irmãos, nós vamos precisar de contribuição financeira para que a gente possa anunciar isso para essas pessoas. Nós vamos precisar de contribuições de tempo das pessoas aqui quando nós vamos preparar coisas para esses casais, tanto decorando o espaço, quando a gente for fazer alguma coisa de comer, enfim. E no decorrer do ano, a nossa intenção é ter então 4 turmas de noivos, 4 turmas de casados. E vamos trabalhar assim no primeiro momento, com encontros. Nós vamos fazer um teste semanais e depois, em alguns meses, fazer tudo na sequência, para ver como é que funciona melhor. E enfim, essa é a nossa ideia. Além disso, isso nós estamos falando da nossa ação como igreja para fora. E para dentro, nós também vamos falar sobre isso. Semanalmente, no decorrer do ano, nós vamos tratar assuntos que envolvem a nossa forma de ser família. Muitas vezes a gente, como família, como igreja, a gente acaba não se preocupando tanto quanto deveria no cuidado da nossa família. Então, isso serve para aqueles que têm filhos e serve também para aqueles que não têm filhos, para falar como a gente vai. Aqueles que ainda não são casados, vai servir também, vai servir muito, né? Para que possam já entender, pegar a experiência daqueles que já estão vivendo isso e possam também aprender para já iniciar de maneira correta. Essa vai ser uma central de formação de famílias fortes. E nós cremos que famílias fortes geram igrejas fortes. Amém? É sobre isso que nós vamos falar esse ano de 2024. Eu quero que, inclusive, a gente possa orar por isso. Vamos dar uma olhada para frente. Quero te convidar, para pedir para ficar em pé mais uma vez, para que a gente possa orar já agora, entregando esse momento de palavra, onde nós desejamos que Deus fale conosco, mas também entregando esses planos. Nós temos orado por isso já há alguns meses e cremos que essa é uma direção de Deus para a vida dessa igreja. Então, vamos focar isso na presença de Deus nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem direcionado as nossas vidas, o Senhor tem direcionado os nossos corações. Nós desejamos, ó Pai, sonhar com os teus sonhos, temos falado isso. Nós desejamos, ó Pai, que a tua direção ela realmente possa nortear todas as nossas ações como indivíduos, mas também como igreja. Que o teu povo, Deus, seja direcionado não por pessoas, mas pelo Senhor, quando usa as pessoas. E, Deus, nós cremos que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, ó Deus, que a tua obra vai ser realizada de maneira excepcional. Nós queremos nos colocar dispostos diante do Senhor para tudo aquilo, Pai, que for proposto. Ó Pai, fala aos nossos corações, que possa haver da nossa parte entrega verdadeira, entrega, ó Pai, os recursos financeiros que nós temos, haja entrega do nosso tempo, da nossa habilidade, dos nossos compromissos, ó Pai, que a gente possa se dispor realmente a assumir responsabilidades com as pessoas para que a tua obra possa avançar. Nós desejamos fazer parte disso e pedimos as tuas bênçãos. Ó Pai, fala com a vida do teu servo nesse momento. Fala, Deus, com as nossas vidas. Abençoa para que a tua mensagem seja clara nos nossos corações e possa edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A gente pode se sentar. Irmãos, boa noite mais uma vez. Deus abençoe a todos que estão aqui, que estão conosco, que estão nos acompanhando também pela internet. E é uma oportunidade que nós temos mais de levar a palavra de Deus. Irmãos nossos não estão hoje aqui, mas estão acompanhando pela internet. Isso é bom. Nós temos essa oportunidade, né, de, na distância, estarmos juntos. Quase a mesma coisa. Mas é quase a mesma coisa. Então, saudamos a todos que estão nos assistindo, os irmãos que
disse, família é forte, igreja é forte. Nós temos isso. Família é uma instituição de Deus. Foi Deus que criou a família. Criou o homem e criou a mulher. Antes da mensagem, nossas crianças vão vir para o momento delas. Vamos preparar o texto aí. Nós vamos ler Marcos 15, 21. As crianças vão ler para frente para nós orarmos com elas. Crianças ainda, Michel, tem a Emily, tá? Colo da mãe. De maneira tem aqui na frente, ali, hoje vai ser a oradora da vez. Então, abençoa essas crianças aqui no momento de oração delas e a professora. Senhor, muito obrigada pela vida dessas crianças, Pai. Abençoe a professora que vai estar falando com elas, Pai. O Senhor fale no coraçãozinho delas, Pai. Eu te entregamos a vida de cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. As crianças podem vir todas lá na ajuda. Nós que estamos aqui, vamos meditar a palavra do Senhor, no texto, lá em Marcos, capítulo 15, verso 21. Diz assim, esse trecho na palavra de Deus: e obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Meus irmãos, esse texto ele também acontece, é explicado em Mateus, Lucas. Mas é interessante vermos que nesse texto aqui está sendo dito para nós que a cruz de Jesus foi carregada por outra pessoa. Talvez a gente possa pensar, mas então Jesus não carregou cruz nenhuma. Como fala que Jesus carregou a nossa cruz? Na verdade, João, capítulo 19, verso 17, explica bem direitinho isso. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então Jesus sim saiu, carregando a sua cruz, até onde ele teria que ser pregado, então levantado, crucificado já. Mas o texto que lemos em Marcos explica um pouco melhor o que aconteceu nesse trajeto de Jesus, depois de açoitado, depois de condenado justamente, sendo tido como uma pessoa que prejudicava a religião da época, e sendo tido como uma pessoa que não temia a Deus pelos acusadores dele. Jesus, o Filho de Deus, que veio para os seus e esses não o receberam, ele foi condenado injustamente, foi preso antes, açoitado e condenado à morte. E mais, a condenação veio do próprio povo, que um pouco antes estava gritando, bendito que vem em nome do Senhor, que jogou ramos para ele passar por cima do burrinho, como ele veio. Muita gente, muitas daquelas pessoas estavam agora vendo o julgamento de Jesus e estavam, depois de perguntar para Pilatos o que vocês querem que eu faça com ele, gritaram: crucifica-o. Então Jesus, açoitado que foi colocado uma cruz de madeira nas suas costas, ele foi encaminhado para o Gólgota, o lugar onde ele seria levantado no madeiro crucificado, pregado na cruz. Mas, ainda que seja tão essencial na nossa vida sabermos e lembrarmos disso, do sacrifício de Jesus, nosso personagem aqui, para nossa mensagem ser captada da parte de Deus para nós, está nesse personagem que, no meio do caminho, Jesus recebeu ajuda. Simão, que era da cidade, da região de Cirene, por isso chamado Simão Sirineu. Diz o texto aqui que ele passava vindo do campo, ele estava trabalhando
se nós olharmos nos outros evangelistas, nós temos ali em Mateus 27:32, que fala desse mesmo assunto, que comenta essa mesma passagem, diz assim: ao saírem todos, Jesus, os soldados romanos, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Então você tem o evangelista relatando esse evento, mencionando essa pessoa e o nome dela, e dizendo que ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ponto. Foi só isso que ele fez. O outro evangelista, um pouquinho à frente, Lucas, sabemos que Lucas, que acompanhou Paulo em muitas viagens, em muitos momentos, Lucas ele fez uma pesquisa, ele estudou, ele perguntou, ele entrevistou pessoas, e foi mais a fundo para conhecer a história de Jesus. Lucas, no capítulo 23, no verso 26, relatando esse mesmo episódio, ele fala o seguinte: e enquanto conduziam os soldados romanos, a multidão conduzia Jesus, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha no campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Lucas já aumenta um pouquinho, a informação. Ele fala que ele foi agarrado, esse homem, e que ele vinha do campo, ele vinha do trabalho, ele estava saindo do trabalho, ele estava saindo cansado do trabalho. Ele estava terminando o dia e ganhou uma tarefa extra, imposta pelos romanos naquele momento. Muito certamente ele não estava ali para se oferecer para ajudar ninguém. Acabou o dia, acabou a tarefa, acabou o momento do ponto, passou a digital lá, acabou, estava indo para casa, mas não terminou ali. Ele foi confiscado, foi tomado, foi mandado, obrigado a carregar uma cruz que nem era dele. A cruz de Jesus. A gente vê nessa passagem, então, que as informações vão acrescentando, e quando chegamos ali em Marcos, ele conta a mesma coisa e acrescenta que Simão, o sirineu, ele tinha 2 filhos, então, chamavam Alexandre e Rufo. Ele está dizendo que ele era um pai, ele era um homem do campo, que trabalhava, estava saindo do serviço, e que, sendo pai, ele foi chamado ou obrigado a cumprir uma tarefa, e que a especial tarefa que ele cumpriu, aliviar o sofrimento de Jesus por alguns instantes, que haveria um sofrimento mais terrível logo em seguida. E não eram nem os pregos na mão de Jesus, mas era o silêncio de Deus quando Jesus sentiu a dor, o medo da morte. Todos sabemos que a Bíblia, quando fala de morte, desde Gênesis, Deus falou para Adão e Eva para não comerem fruto de uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala para eles: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Morrerão significava vocês vão ser aniquilados, vocês vão ser desintegrados, vocês vão deixar de existir. Deus está dizendo: vocês não viverão mais, não terão a minha presença, vocês serão mortos para mim, estarão ausentes da minha presença. Isso é morte. Então a condenação do homem desde o princípio, a morte, ela é o maior terror do ser humano, é ter a convicção da ausência do seu Criador. O ser humano vive desde que se conhece por gente, se entende por gente, buscando se conectar ao que falta. É o buraco, é o vazio que todo mundo tem. É o corte do espírito nosso teve pelo pecado que nos afastou de Deus. Jesus experimentou esse terror na cruz. Então o sacrifício maior de Jesus não foi umas chibatadas, foi muito grave. Quem assistiu Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, ele recordou de maneira muito forte o evento, os açoites de Jesus. Quem assistiu viu também as explicações sobre como foram feitas as cenas, como foram a emoção dessas cenas. Mas quando nós vemos o vídeo, a gente não recomenda mostrar para a criança, porque é muito forte explicar para ela que eles mostram um pedaço de carne voando
arrancado quando era buscado de volta aqueles chicotes que cravaram nas costas de Jesus. São cenas muito fortes. E ainda assim não foi o maior sacrifício de Jesus. Mas o maior sacrifício que nós lemos, as palavras dele mesmo, quando ele estava na cruz, ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, o Senhor me abandonou, porque o Senhor me deixou. Ele deixou de sentir a presença do Pai. Jesus estava sempre junto do Pai, sempre orando, sempre falando com o Pai, sempre em comunhão com o Pai. A gente tem na Bíblia inúmeros relatos de tudo que ele fazia, antes, durante e depois, principalmente depois, ele gastava um monte do seu tempo em comunhão com o Pai, orando. Naquele momento, Jesus sentiu a morte, o maior sofrimento de Jesus. Ele sentiu a ausência do Pai. Foi terrível, certamente foi terrível. Ele sempre esteve unido ao Pai, naquele momento foi terrível. Mas Simão, o Cireneu, ele foi usado no momento para aliviar um pouco esse sofrimento de Jesus antes da crucificação. A gente viu no texto aqui. Quando Simão, convocado para fazer a tarefa, carregar a cruz no lugar de Jesus, passou na cabeça dele, difícil a gente imaginar. A gente tem a liberdade de pensar um monte de coisa. No mínimo, um homem cansado, que acabou de sair do trabalho, é mandado colocar um pedaço de madeira pesado nas suas costas e é mandado que ele arraste aquela madeira por mais um trecho ainda do caminho que ele estava fazendo para casa. Tem que parar o caminho e fazer talvez outra direção. Nem que fosse a mesma direção. Ele não estava pensando em colocar uma madeira nas costas e sair arrastando antes de chegar em casa. Aí a gente tem Simão Cireneu chegando em casa, depois de tudo isso acontecido. Porque ele entrega a cruz lá no local de destino, a tarefa dele acabou. Ele poderia ir para casa. Ele poderia aguardar para ver aquele terror que aconteceria, ali como a multidão devia estar em volta, ansiosa, querendo ver acontecer toda aquela miséria. Mas ele certamente, no momento, ele foi para casa e foi contar para a sua família, sua esposa, seus filhos, o Alexandre, o Rufo, uma coisa que aconteceu no caminho de volta do trabalho. Estava lá vindo, cansado, pensando em lavar os pés, comer alguma coisa, dormir. Ele não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, então, graças a Deus, ele estava livre de um monte de coisa. Mas ele contava para a família isso certamente antes de terminar o dia. Ele podia fazer algumas coisas, algumas contar de alguma forma diferente, no mesmo episódio. Ele podia falar: olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava voltando para casa, cheguei tarde, vocês viram? É porque no caminho os romanos me chamaram, me pegaram lá de jeito e falaram: você vai carregar um pedaço de madeira, tem um homem que vai ser crucificado. O Estado sempre exigindo mais da gente, impostos, esforços, e ainda mais levar madeira agora, e de graça, não pagaram nada, nem diante para a justiça, vai dar em nada. Nesse caso, não é mesmo. Ele podia ter contado mais coisas, vamos contar de maneira diferente. E talvez podia falar: olha, voltando para casa, aquele Jesus que a gente ouviu quando já fizeram uma festa para ele aqui, estava chegando, gritando: reino dos judeus. Esse homem ia ser morto, foi condenado a ser morto. E ele estava carregando uma cruz pesada de madeira, mas ele não aguentou carregar a cruz. E aí os soldados mandaram eu ajudar, eu pegar essa cruz e levar no lugar dele. Vocês acreditam que eu fiz isso? Simão, o Cireneu, ele contando para a esposa, para os filhos, isso que ele fez. Ele poderia falar a opressão do Estado, focalizar nisso, quanto o Estado exige, como que é ruim o poder, as pessoas que têm poder exploram os outros. Ou podia contar com o coração que um homem ia ser crucificado e ele ajudou a diminuir o sofrimento desse homem. Simão o Cireneu. As palavras nós colocamos para fora da nossa boca
as pessoas perceberem que tem passado pela nossa mente, que tem passado pelo nosso coração, quando nós falamos. As palavras que nós falamos muitas vezes impressionam as pessoas. Muitas vezes as palavras convencem as pessoas. Meu filho falou da forma de marketing. O trabalho que ele tem em mente é convencer as pessoas de alguma coisa. Nós, na verdade, sempre estamos tentando convencer as pessoas da nossa verdade, da nossa realidade, que nós acreditamos. Que nós estamos certos, estamos do lado certo das coisas. Nós usamos nossas palavras para isso, nós não cansamos de fazer isso. Nem sempre nós estamos vendendo produtos, mas sempre estamos vendendo ideias de coisas que nós acreditamos. Compartilhando ideias que nós queremos que as pessoas também tenham, sintam. Palavras. Às vezes nós contamos que no trabalho foi terrível o dia. Meu chefe não suporta mais. Tem um colega fofoqueiro, intriga com as coisas, tudo. Nossa, como é que alguém pode conviver com uma pessoa dessa? Eu estou lá obrigado. Por isso eu estou lá, mas por mim eu ficaria. Eu conversaria mais com ele. Palavras. Essas palavras contadas em casa deixa todo mundo com raiva nessa situação, nesse ambiente. Fica todo mundo revoltado. Do lado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Contadas desse jeito, as palavras ajudam a convencer uma realidade ruim que nós vemos, que nós vivemos, nós convivemos ou percebemos apenas. Quando nós contamos de um jeito as coisas em casa, nós ajudamos, nós criamos, na verdade, um time, né? Um grupo, uma equipe que passa a ter uma visão próxima da que nós temos. E às vezes nós não preocupamos com a consequência dessa visão que a gente passa para as pessoas, mesmo em casa ou em qualquer outro lugar. Porque às vezes a nossa impressão é precipitada. Às vezes a nossa impressão é unilateral. É apenas uma das muitas visões possíveis. Simão, aqui, ele pode ter contado para os filhos isso. Hoje foi mais cansado que os outros dias, foi terrível. Hoje a gente passava mais raiva ainda de Roma. E fizeram fazer abusar de mim mais uma vez. Levaram o homem lá, quando entrava em carregar a cruz, e ainda fui obrigado a levar para ele. Eu não fiz nada. Deixar todo mundo mais raiva ainda na cruz. Ignorar esse homem que fez ele então ser levado a carregar um pedaço de madeira. Mas a visão podia ter sido outra também. Tem sido contada outra história para os filhos. Contado justamente porque ele percebeu, que ele podia ter percebido também, que ele tinha sido um instrumento de Deus naquele dia. Deus mandou os romanos mandarem ele, obrigarem ele, mas pode ter sido Deus que quis obrigar Jesus naquele momento, o Pai, nosso Pai. E ele ter vindo naquele momento do trabalho, certamente ele de todo aquele povo lá, era uma pessoa que aguentaria, como aguentou para pegar a cruz. Ele poderia contar para os filhos, ignorando Roma, falando: eu fui instrumento de Deus hoje. Fiz o que eu não imaginava que eu ia fazer. Carreguei a cruz de Jesus. Esse que todo mundo estava gritando, Rei dos Judeus. Esse que curou tantas pessoas, eu ouvi falar. Esse que fez tantos milagres. Fez cego ver. Fez gente que era paralítico andar. Crucificar esse homem. Esse homem é o homem de Deus. Mas aí tive a oportunidade de carregar a cruz dele, aliviar um pouquinho o sofrimento do Filho de Deus. Ele pode ter contado de um jeito, pode ter contado de outro. A notícia pode ter chegado em casa dele antes dele chegar. Sabe-se lá como chegou a notícia. O fato é que ele chegou tarde em casa. O fato que o motivo foi esse. E possivelmente ele teve que contar isso, compartilhar a sua impressão com a sua família. As palavras então podem convencer as pessoas. Se ele falou de um jeito para a família ficou com mais raiva de Roma ainda. Pode até ter ignorado ou até lamentado
o homem Jesus que estava sendo crucificado, a penalizou, a causa dele não levou prejuízo para o pai deles, para o marido da mulher, da casa. Mas se for contado de outro jeito, talvez a adoração a Deus e louvor tenha acontecido naquela casa, não lamentos, não ira, não raiva. As palavras têm grande poder. As palavras de dentro de casa têm grande poder. Os filhos, marido e esposa e marido, entre os irmãos. A palavra é um poder excepcional. Ela entra nas pessoas sempre de convite, sem licença. Se tem um vizinho que está fazendo uma festa, está cantando alto, tem música alta, você pode tentar tapar o ouvido, não vai adiantar. Já aconteceu isso com você? Sentiu isso? Você não está querendo ouvir o barulho, não está querendo ouvir as conversas, mas chega do mesmo jeito. Porque a palavra é muito poderosa. Só em si, mas a palavra ela traz sentidos, significados. O Simão ele teve essa oportunidade de levar uma palavra na casa dele. E a gente pensa assim: quais serão as consequências da palavra de Simão em casa nesse dia? Da situação que aconteceu, nós tivemos de alguns ângulos aqui que foram contados. O fato de que ele carregou a cruz e ajudou Jesus em breve momento, vivendo o sofrimento de Jesus. Alguns personagens da Bíblia fizeram isso. Tem a mulher que chega e chora nos pés de Jesus, lavando os pés dele, secando com os cabelos. Tem a que vem e derrama perfume em Jesus. Tem outras inúmeras situações que pessoas trouxeram alívio às necessidades do homem Deus Jesus. Se não fez a parte dele, as palavras que ele falou podem ter causado impactos, causado sentimentos, provocado sensações e reações da sua família, dos seus vizinhos, dos seus contemporâneos ali. Agora, o exemplo, a atitude dele, de talvez nós pensemos, como é que ele ia fugir de Roma, como é que ele ia falar não para a ordem dos romanos, para carregar a cruz. O fato é que o que ele fez, isso sim ficou marcado. Ele tem vindo do campo, ele sendo pai, ele está passando pelo momento, tem sido obrigado. O fato é, a atitude dele realmente foi um momento para aliviar o sofrimento de Jesus antes da crucificação. No livro de Romanos, Paulo fala no capítulo 16, verso 13. Ele faz uma menção quando ele escreve para Roma, a igreja de Roma. Ele faz uma saudação a várias pessoas conhecidas dele. Romanos 16, 13. Olha só. Paulo está relacionando várias pessoas que mandaram, que saúdam, que estão mandando saudações. Romanos, lá no verso 8, saúdem Amplia, meu querido amigo do Senhor, saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, também meu amado Eustáquis, saúdem a Pérez, aprovado em Cristo, saúdem-nos da casa de Aristóbulo, saúdem meu parente Herodião, saúdem-nos da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Olha que interessante agora o verso 13. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Não há evidências que esse Rufo seja o filho de Simão, o Cireneu. Mas, no campo das conjecturas santas, abençoadas, esse Rufo possivelmente é o filho de Simão, o Cireneu. E Paulo está mandando salve para ele, não esquecer dele, é a mãe dele. Ele fala como que também tem sido mãe para mim. Simão, ele teve um momento na vida dele em que ele foi buscado, trazido para
realizar alguma coisa que foi boa para Deus, para Deus. O próprio Deus o conduziu ali. E o que ele fez disso, certamente esse exemplo disso, essa atitude dele, marcou a família dele, fez diferença na família dele. Pode levar a família dele a converter-se a Jesus Cristo e ser salvo em Jesus Cristo. As palavras que nós dizemos, elas podem convencer as pessoas. Convencem mesmo. O marketing tem para provar isso. Quanto melhor o marketing, maior o convencimento, maior as vendas. Coca-Cola aqui nos ensina, continua nos ensinando. Mas os exemplos, meus irmãos, as atitudes coerentes com a palavra que digo, essa arrasta pessoas. As nossas atitudes, as nossas maneiras de agir, elas precisam ter coerência com a forma que nós, inclusive, pregamos, uma forma que nós dizemos o que cremos, o que acreditamos, o que dizemos que é certo, que deve ser feito. As nossas atitudes precisam de coerência com a nossa fé. Nós cristãos precisamos ter coerência de tudo que a gente fala com o que a gente vive. Porque as pessoas ouvem a nossa voz, mas mais do que ouvir o que nós falamos, elas veem como nós vivemos. A gente fala que é um pouco contraditório, meio complicado, né? O nutricionista ser obeso. Ele pode ser obeso, como tem nutricionistas obesos. Mas a gente fala que é uma imensa paradoxo, né? Se ele diz que as pessoas como é que é o melhor jeito de se alimentar para ter uma vida mais saudável, por que ele não demonstra ter uma vida saudável? Será que ele diz de verdade? Será que ele realmente acredita no que ele está dizendo? Será que está dizendo verdade? Ele diz? Possivelmente não. Ou um personal, né? Uma pessoa que garante a qualidade do exercício, das rotinas físicas das pessoas, dos filhos, né? Dos atletas. Ele também tem as suas limitações físicas, talvez o peso, ou talvez não aguentar pesos. Tem até tiras assim, memes assim na internet, né? O personal não consegue mostrar o exercício para o aluno porque não tem condicionamento físico, mas ele tenta condicionar o físico dos outros. E a nossa fé está muito ligada a isso. Se a gente vive o que a gente diz amém, tanto na igreja quanto fora, se o que a gente lê na Bíblia, a gente fala para as pessoas seguirem, se a gente mesmo segue. Então, o nosso modo de viver, as nossas atitudes, nossas ações, elas precisam ter coerência com o que nós vivemos, com o que nós pregamos, com o que nós dizemos que acreditamos, com a nossa fé. E ela começa em casa, na família. Ela começa dentro de casa. Então nós precisamos sempre estar revendo isso. E o texto que mais uma vez eu lembro, Romanos 12:2, que manda, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala justamente aos romanos. Ele fala para a gente não se conformar, não tomar forma desse mundo, mas estar sempre reanalisando o que nós fazemos para agradando a Deus. Sem dizer uma
pastor pastoral da igreja. Era o comissionamento dado pelo presbitério, o pastor auxiliar da igreja do Posto de Caldas, o presbítero Josué, que é o vice-presidente do conselho, temos o presbítero Cleiton, o presbítero Moisés, que está respondendo aos dirigidos. Boa noite, irmãos. Que bom. A gente também orar a Deus juntos. Agradecer a Deus. Ele sabe que o igreja tem organização. O igreja tem modo, uma série de coisas para ser cumpridas. E com essa transferência do pastor Sérgio, vocês, da igreja, a educação, Lídia Braga, Espírito, Apóstolo, uma série de fontes, e entre elas, hoje a gente como vice-presidente da Igreja Apóstolo, que assume o trabalho aqui, e da Apóstolo, pastor Sérgio, para que eu possa prosseguir inteiramente legalizado aqui na igreja com vocês, e com a igreja de Poste Caldas também. Mas para isso eu queria deixar um versículo aqui, não só para o pastor Sérgio. Os amados de nós, aquela informação de Deus na resposta. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem como se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Amém. A pregação do pastor Sérgio hoje fez a gente pensar muito sobre a nossa responsabilidade com a palavra de Deus, com aquilo que assumimos como cristãos. Não o pastor Sérgio, só o pastor Sérgio como pastor, mas cada um de nós como cristãos. Somos discípulos, membros, beneficiados pela graça de Deus, e nós temos que representar a palavra de Deus onde quer que nós estejamos. E Timóteo, o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como que maneja bem a palavra. Essa é a nossa função como cristão. Manejar bem a palavra de Deus, representar Deus onde a gente estiver. Às vezes a igreja, de uma maneira errada, pensa que só o pastor tem que estudar, treinar, ter uma boa conduta e o povo acaba representando. Não. Pecado é Deus. Pastor Sérgio só tem uma atividade diferente da nossa, que é liderar a igreja. É assumir o povo, pregar, organizar. Mas o restante, o compromisso com Deus, nós somos dois. Tarefa é para todos. Então, por isso que eu queria que os homens ficassem conosco. Vamos pregar mais uma vez. Timóteo fala para o apóstolo Paulo, atrás de Paulo fala para o Timóteo. O apóstolo Paulo era um professor, um escritor, um missionário, um pastor, um ajudante de Timóteo. Por isso que ele fala: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que não veja bem a palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado, porque muitas oportunidades
esclarecer. Talvez nós estamos aí dentro, trabalhando com pessoas que não sabem que situações cristãos ou não. Porque nós ainda não demonstramos nossa experiência com a palavra, que nós religiosos, que nós temos em Deus. Esse mesmo Deus que o Senhor falou de boa vida, na cruz do Calvário. E pensando na sua reação, que Jesus não precisava de ajuda, como Deus não, mas como ser humano sim. Somos carentes de cooperação de ajuda uns dos outros. A igreja caminha da mesma maneira que aconteceu ali no Calvário. Jesus está conduzindo a igreja para a nossa salvação. Nós somos obreiros. E como obreiros, nós precisamos de ajuda. Às vezes eu falo pesado para você. Desejo da organização, de fazer coisas que enchem nosso coração de alegria, que precisa da alegria, que possa causar a cuidado das crianças, da programação, tanto pelo louvor da apresentação, mas tem que ter a cooperação dos pais, cooperação das crianças, cooperação do filho, para apresentar de maneira bonita, de maneira que seja levada por todos. Assim a palavra de Deus está sobre nossa responsabilidade. Então, eu sou para nós. Aliás, eu particularmente gosto muito desse texto, penso muito sobre ele, porque nós não podemos fazer tudo isso. Podemos fora, precisamos manejar a Amém? Eu queria que a igreja, esse nome, o Sérgio, eu vou fazer uma oração, postar ele, leio Moisés e deu chefe do passado. Senhor nosso Deus, aqui está teu servo. Já há um bom tempo se dispôs a apresentar-te a ti, aprovado, e que não tem envergonhado a tua palavra, e que tem apresentado a tua palavra com amor, com carinho, com responsabilidade, com amor de passado. E aqui, ó Deus, nessa igreja, e como nós queremos, ó Deus, encostá-lo nesta noite. E que ele seja, Deus, um servo que representa no coração todos eles aqui nesse local e por onde passa. Quero, Deus, que o Senhor também coloque na proteção da família, que ampara esse teu servo. Abençoe a família para que a família possa continuar cuidando dele, abençoando dele, ajudando ele nesse caminho. Quero te pedir também, nos nomes de Jesus, que o Senhor abençoe a igreja que caminha junto, a igreja que vai formar um grupo forte, uma família forte para levar a tua palavra forte. Abençoe essa igreja nesse lugar. Abençoe nossas igrejas, nossas vozes, todas aquelas que estão pregando a tua palavra no seu nome. Em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas ao teu louvor. Amém. Nós queremos encostar ao pastor. Já meus irmãos presentes ficarem aqui, nós vamos fazer uma meditação. Os cultos de hoje. Senhor Jesus, pouco antes desse momento do Calvário, ele estava dando com os apóstolos, e eles anunciando a Páscoa. Um pouco antes do final dessa
ceia, em determinado momento, Jesus, ele tomou o pão, partiu, deu graças ao Pai, dizendo aos que estavam presentes nos apóstolos: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, dado por vós. Da mesma maneira, depois Jesus tomou o cálice, mais uma vez deu graças ao Pai. E também deu aos discípulos: tomai e bebei, todos vocês. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Ele disse ainda: façam isso em memória de mim. É o que nós vamos fazer agora juntos. Nós vamos tomar do cálice e comer do pão, lembrando o sacrifício que ele na cruz para nos salvar, para permitir que nós tivéssemos o acesso novamente ao céu, que nós perdemos com o pecado. Nós ganhamos pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos agora tomar a ceia. Critérios de tomar a ceia: ser pecador e crer em Jesus Cristo. Nós só podemos tomar a ceia se tivermos os dois critérios: tem que ser pecador e crer em Jesus Cristo. Senão seria uma oposição de ideias. Celebrar a comunhão com Cristo e não crer em Cristo. E como pecadores, eu não sei pela cara, mas eu acho que todo mundo paga nesse aspecto e passa. Vou pedir para o presbítero Cleito, que a gente exercer o cálice no trabalho dos presbíteros aqui. Os pais pegam os filhos, para que aos poucos eles venham entender um pouco o que é o pão e o cálice que eles comem e bebem. Já tem aprendido bastante história do que tem sido o cálice e o pão. Meus irmãos, vamos orar aqui, o presbítero Moisés está fazendo essa oração. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos na tua presença, pelo que ouvimos, através da mensagem, pelos nossos cânticos, as nossas orações, as leituras que também já ouvimos, ó Pai, e sentimos que o Senhor está presente em nosso meio. Pedimos que assim continue com o servo pastor, o sábio, para liderar o trabalho deste local. Que o Espírito Santo esteja à frente e que tudo possa ser realizado, sabendo que é o Senhor que está conosco. Agradecemos ao Pai por esses momentos também, momento maior dentro da nossa vida cristã, onde rememoramos, relembramos o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, como Ele mesmo prometeu, para que fizéssemos até que Ele voltasse. E é assim que nós o fazemos, ó Pai, sabendo que o Senhor está sempre conosco e que nós possamos aguardar esta volta gloriosa para nos levar definitivamente, ó Pai, sabendo que teremos algo muito gostoso, algo muito melhor do que aquilo que vivemos. Continue portanto conosco, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Vamos consagrar cálice e pão nosso,
nascidos. Vamos colocar para todos, vamos orar agora. Deus, Senhor nosso, obrigado por essa oportunidade ímpar, não tem comparação. Estamos ali na tua presença, junto com os irmãos, rememorando o sacrifício de Jesus e a esperança da volta dele, para nos levar eternamente a Deus. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, ó Deus, nos leva para os nossos lares, ó Deus, de segurança e especialmente, ó Pai, fala aos nossos corações, para que nós sejamos porta-vozes da tua palavra, que nós possamos ser bons embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Guarda as nossas famílias, ó Deus, que a tua palavra seja presente na nossa casa, tanto lida, estudada, quanto vivida em cada um de nós. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção dos irmãos, que o Deus vai levar nessa luz para as mãos deles, continua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão das consolações do Espírito Santo, sejam com todos vocês e com todos os nossos irmãos, o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Deus abençoe cada um.